Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Bem, eu fiz um vídeo no outro canal que eu tenho, que é o canal de teste. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu após o teste que eu fiz e gravei. Se vocês forem no canal de teste, depois eu posso até deixar o link, vocês vão ver uma apresentação fantástica, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse ponto, tá? Como publicitário, como mercadólogo, a gente estuda o tempo todo para apresentar o melhor trabalho possível, ok? Uma das formas de se apresentar um trabalho que impressiona é você fazer grandes fotografias, certo? O texto é muito bom, mas um texto e uma imagem é muito mais poderoso. Da mesma forma que um vídeo, ele é mais poderoso ainda, porque ele vai aliar, em vez de texto, ele vai aliar voz, ele pode aliar um soundtrack, ele pode aliar imagens. Então, são coisas fantásticas. Mas eu agora quero apresentar para vocês uma forma de vocês estudarem como fazer uma boa publicidade, um bom anúncio, como vocês entregarem esse tipo de produto, ou mesmo como vocês poderão usar este produto, tá? Para vocês mesmos, desenvolvendo a sua própria publicidade. Faz 29 graus de céu claro. Bem, nós tivemos uma pequena interrupção por conta da minha secretária, mas ela vai ficar aí, tá? Ok? Aqui está parte do estudo que eu fiz hoje, tá? Vendo o quê? Fotografia. Tá? Então, essa página eu depois vou deixar para vocês, uma página onde vocês podem estudar, tá? A Lexica é também uma marca de uma câmera fotográfica, ok? Então, eles estão usando o Lexica Aperture, tá? Que é a abertura, tá? Em termo ligado à fotografia. No meio do caminho, eu encontrei este senhor aqui, este sujeito, esta ferramenta. Esta ferramenta é uma ferramenta chamada GetImage. Ela é uma ferramenta que você pode usar ela gratuitamente e ela vai te dar 100 créditos. Eu fiz alguns testes nela. Então, eu montei primeiro um prompt pedindo para ela criar uma máquina fotográfica para mim, uma foto de uma máquina fotográfica para mim. Então, vamos supor que eu vou vender um produto, tá? E eu precise, para vender esse produto, eu preciso de uma imagem, tá? Criar uma imagem dentro de um contexto, assim, para poder apresentar. Então, eu pedi para ela criar a imagem, tá? De uma Hasselblad. Ela me criou essas 4 imagens aqui, essa e essa. Eu gostei dessa, a mão ficou legal e tal, então para fazer um anúncio de uma máquina fotográfica, essa imagem aqui é muito forte, essa também. Logo após, eu estava fazendo um outro vídeo e eu precisei criar o thumbnail do vídeo. Então, como que eu vou criar o thumbnail do vídeo? Então, eu peguei, entrei aqui e pedi para ele me criar uma imagem. De quê? De um fotógrafo em uma rua de Nova York. Então, ele pegou e criou essas 3 mais essa aqui, 4 imagens. Isso aqui é um upscale. Eu fiz o quê? Eu criei as imagens e para poder fazer o thumbnail para o YouTube, eu precisaria de uma imagem de alta resolução. Então, eu fiz um upscale 4 vezes nessa imagem aqui, que foi a que eu escolhi para montar o thumbnail do vídeo do YouTube, ok? Vocês vão poder ver, porque eu vou deixar o link
do outro vídeo nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Vou mostrar uma outra coisa para você. Ok, então, seguindo, tive que dar uma paradinha, a iluminação já estava prejudicada. Como eu estava dizendo para vocês, eu estava fazendo o thumbnail. Essa é uma das imagens que eu usei no thumbnail, junto com a imagem do fotógrafo, tá? Essa imagem é a imagem que eu fiz no Midjourney. Toda a explicação de como eu fiz essa imagem, como é que funcionou, vocês vão encontrar no outro vídeo, tá? Que está no canal de teste, ok? Então, tá aí a imagem e a gente vai dar uma volta aqui para a gente colocar o propósito nosso. Então, veja, no outro vídeo eu fiz algumas comparações, tá? E esse aqui eu peguei e vim fazer a imagem para fazer o thumbnail, ok? Bom, aí, de curiosidade, eu peguei o prompt que eu usei para gerar aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês e coloquei o prompt aqui. Não é esse aqui. Eu coloquei o prompt que é sobre uma mulher indiana, de uma ilha, de uma vila, tá, numa floresta, e ele fez essas imagens. Essas imagens, mesmo aqui fora do Midjourney, elas têm um colorido muito rico. Então, gera aquela impressão de coisa meio falsa. Aí eu, curiosamente, troquei o prompt, eu montei outro. Eu montei um portrait de uma russa, tá? Então, de uma etnia, né, uma mulher de etnia rússia, que vive na Sibéria. Ela é de cultura ortodoxa, ela vive na Rússia, numa vila ou numa cidade pequena, e ela tem a face clara e tal, cinema é igual o prompt que gerou de baixo. E aqui estão as imagens que gerou. Vocês veem que essas imagens, elas têm um tom bem mais próximo daquilo que você poderia dizer assim, é uma máquina fotográfica que fez. Não tem aquela cor falsa, como tem a cor falsa da indiana. Eu achei interessante, vou até estudar isso. Então, eu queria que vocês vissem, né, essas imagens, tá? E eu vou dizer para vocês até onde eu fui nessa história de criar um anúncio, tá? E criar imagens para anúncio, ok? Então, vamos lá. Ok. Então, eu disse já para vocês que a gente vai usar o ChatGPT, tá? Como se fosse uma muleta, vamos dizer assim. Vamos usá-lo para que a gente aprenda com ele, mas ele tem que aprender com a gente também. Então, eu sempre entro, falo alô, ele perguntou se ele pode me assistir, eu falei que sim, né, você pode me assistir. Eu vi alguns vídeos hoje mostrando imagens de realidade fotográfica e tal, e de fotos, né, feito com uma máquina fotográfica como a Hasselblad e tal, que eu tenho certeza que ele conhece, e perguntei para ele se eu poderia conversar com ele a respeito de sugerir alguma coisa que fosse interessante. E aí ele veio, né, falando para mim sobre futuro de fotografia, esse tipo de coisa, tá? E nós fomos fazendo todo um trabalho aqui, ok? Tá? E esse trabalho é um trabalho em cima do vídeo. Aí eu vim para ele e fiz uma outra questão. O que acontece? Eu tenho percebido que o ChatGPT ele pode ser treinado. Como a gente treina o Midjourney, o Blue Willow, tá, e o Stable Diffusion para a criação de imagens. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como que funciona aquilo que a gente chama de treinamento. Ele é um pouco incipiente porque precisa ser melhorado, mas eu vou mostrar para vocês como é interessante essa parte de treinamento. Ok?
Então, com relação a treinamento, eu perguntei para ele que se eu desse para ele um descritivo de uma imagem criada no Midjourney, se ele poderia usar isso para aprender e para ele escrever prompts diferentes para mim. E ele falou, sim, é só você me passar e eu vou usar como fórmula. Tá bom. Então eu peguei, fiz um descritivo aqui completo, tá? Da Indiana, todo um... Bem, eu li isso no Reddit, ok? Eu não criei. Eu criei outros, mas esse não. Eu fui lá, estudei. Então ele está aqui todo... Ele pegou e criou isso aqui para mim. Eu criei esse, ele criou esse. Tá? Eu não testei, porque são imensos, tá? Mas está dentro do que eu escrevi para ele. Aí, o que eu fiz? Eu falei para ele que a ideia estava ótima, está tudo muito bem. Tá? E perguntei para ele se, baseado naquele treinamento, se eu poderia passar para ele um prompt reduzido para que ele escrevesse para mim prompts menores. Porque dentro do que eu li lá no Reddit, dentro do que eu estudei, não precisaria ter aquele prompt, vamos dizer assim, esse prompt aqui parece uma novela, tá? Que a gente tem que esperar virar filme para a gente poder ler, tá? Ele poderia ser assim, tá? Porque foi assim que o rapaz que criou, tá, disse. Então, tá aqui, Portrait of an Indian Village, Woman in Forest, em Macau, tá aí. Aí ele pegou e escreveu esse prompt aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar esse prompt que ele criou, para ver se ele realmente ele se autotreinou, ok? Então, veja, eu vou usar esse aqui, o Get Image, e vou pedir para gerar 4 imagens no prompt que o chat criou. Bem, como vocês podem ver, aqui, ele criou, deu uns pauzinhos aqui, mas é mais porque esse bicho aqui precisa de treinamento, mas olha a imagem. Olha que imagem. Ficou melhor do que a imagem do prompt que eu havia feito, que é essa aqui. Olha essa imagem, olha a cor, eu falei, reclamei, e olha agora, olha a cor. É uma indiana, eles são morenos mesmo, bem puxados, tá? E aí nós vamos fazer o que agora? Você vê, é o prompt, ele criou, tá aqui, vamos usar a troca, vamos trocar, tá? Vamos fazer uma troca. Então agora eu vou colocar o prompt do OpenAI, do chat GPT, né? Tá? Ok? E vamos ver ele criar. Bem, como sempre, nós já vimos aqui, tá? Esse aqui ficou as 4 perfeita. Aqui ele já me metralhou aqui, ó, ficou tão bom, tá? Aqui ficou essa composição aqui, que para a gente não ter isso, a gente precisa criar o prompt negativo, mas ele me criou essa imagem, eu achei legal, o olho está com probleminha, tá? E criou essa imagem aqui, que é perfeita. Ok? Então tá aí, era o que eu queria mostrar para vocês, tá? Mostrei o Get Image para vocês, mostrei para vocês, né, a importância de se criar uma foto bem feita, mostrei para vocês que isso pode ser feito no chat GPT, que vocês podem criar os prompts no chat GPT. A partir de outros prompts, você pode usar o prompt como treinamento para que o chat GPT leia e entenda o que você quer, e a partir daquele entendimento, você possa ir trocando algumas partes do prompt, mostrando para ele, e ele vai criando outros prompts para você criar o quê? Você criar cenários, criar fotografias, criar a parte de ilustração
do anúncio, ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo, tá? Que é mostrar essa parte publicitária, essa parte de criação publicitária, tá? Eu não sou bom nisso, tá? Eu sou péssimo em criação. Mas com a ajuda dessas ferramental todo, tem que sair alguma coisa boa. Gente, muito obrigado para quem ficou até agora comigo, tá? Muito obrigado. Até a próxima aventura nossa, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. E nós vamos seguir fazendo esse tipo de vídeo, ok? Thank you for watching this video. Stay tuned, we will produce a lot more just for you.